atender a igreja. E o foco, irmãos, é despertar no coração de cada um dos irmãos a fome por Deus. Nós não podemos perder em nós a fome por Deus, a fome pelo Senhor. Deixa eu ver o meu bem, né? Deixa eu ver o microfone. Nós temos um seríssimo problema que chama tempo de crente. Pastor, como assim? Sei. O problema é que vai se perder no brilho. E o tempo de caminhada com Deus para algumas pessoas não faz bem. Deveria ser o contrário. Você não sabe. Graças a Deus, sou casado, bem casado. 32 anos de casamento e eu digo, eu amo a minha esposa muito mais do que eu amava quando eu iniciei meu casamento. Aleluia. E eu quero usar isso como obrigação. Eu tenho que estar apaixonado por Jesus hoje muito mais do que quando eu comecei a fé. O grande problema da vida cristã, irmãos, é que quando a pessoa abraça a fé, quando ela recebe Jesus, oh Senhor, eu vou doar minha vida, eu vou fazer, eu vou, as promessas, mas o tempo passa, as coisas vão acontecendo, parece que está batendo uma frieza no coração, já não se ora com mais tanta intensidade, já não tem mais tanta fome pela palavra como se tinha antigamente, já não se louva, se adora com o mesmo amor que se tinha no início. A questão é, o que aconteceu? O que houve? Deus mudou? Não! Deus não muda, Ele é imutável. O que aconteceu aqui, irmãos? Para o nosso coração. Quantos casais que vivem em crise? Quantas famílias que vivem em crise? Por quê? Porque permitiram que a essência do fogo do amor ia se apagar dos seus lares. E as igrejas também vivem muito disso. É por isso que a primeira igreja que recebe a carta do Senhor, nas 7 igrejas da Ásia, Jesus ele exorta essa igreja dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrependa-te, volta e pratica as primeiras obras. O meu despertamento hoje para a igreja em Minas Nova é: não deixe a chama do primeiro amor apagada para você. O grande segredo, irmãos, não é como começamos, é como nós terminamos. Que bom quando nós começamos bem, maravilhoso, que glória, bendito seja Deus. Mas é a continuidade, é a permanência. O viver com Deus tem que ser algo contínuo, tem que ser algo que vai conosco até a sepultura, até a eternidade. Essa caminhada cristã eu tenho a dizer que tenho muita alegria de ver pessoas que continuam servindo a Deus, mas tenho também o desprazer de ver quantos que ficaram para trás, quantos que abandonaram Jesus, que subiam nos púlpitos, pregavam, suavam a camisa e diziam, falava. E hoje? A minha pergunta é a mesma: Deus mudou? Não, irmãos. Deus não mudou. A Bíblia não mudou. Mudou-se o coração das pessoas. O céu continua sendo o mesmo céu. O inferno continua sendo o mesmo inferno. O problema do coração das pessoas mudaram. Mas isso não muda a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma reflexão para a igreja sobre a vida de um homem. Por favor, agora se coloque de pé. Carta a Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão na diáspora, saudações. Podeis acertar, queridos. Essa carta, que foi escrita para os irmãos que estavam espalhados, é chamada de uma das epístolas gerais, é uma carta geral. Mas eu quero analisar quem escreveu essa carta. Olha a identidade deste homem. Eu quero falar um pouquinho sobre ele. Na Bíblia
Bíblia encontramos vários Tiagos. Encontramos Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Encontramos o Tiago menor, que foi discípulo de Jesus. Mas esse Tiago não é o Tiago, irmão de João. Não é o Tiago menor. Não. Esse Tiago é irmão de Jesus, filho de Maria. Quando lemos em Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Sim, é esse irmão de Jesus que agora está escrevendo uma carta. Mas o que ocorreu? O que aconteceu? Jesus seria o primogênito. Maria, quando teve Jesus, ela era virgem. O nascimento de Jesus é o nascimento virginal. Ela não foi tocada por José, foi sobrenatural. Mas após o nascimento de Jesus, ela foi mãe de pelo menos mais 4 filhos homens e, como está no plural, irmãs, no mínimo 2 filhas. E aparentemente Tiago é o mais velho entre os irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus que conviveram com ele não entendiam porque ele era diferente. Não entendiam qual era o mistério que envolvia a vida dele. E eu começo já dizendo para os irmãos: amados, nós seres humanos somos tendenciosos a perder as grandes oportunidades da vida. João, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10, gosto muito desse texto, porque ele expressa algo muito tremendo, grandioso, que João, ele diz: o mundo foi feito por ele. Ele estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Meu Deus! O Criador entrou na sua criação. O Criador esteve ali entre os homens. Porém, os homens não o conheceram, os homens não o reconheceram. Escuta uma coisa: Jesus, ele é Deus, esteve com seus irmãos, eles tiveram o privilégio de ter Deus dentro das suas casas. Deus estava ali, mas o que fizeram? Menosprezaram, ridicularizaram. Pastor, mas foi assim mesmo? Sim. No Evangelho de João, confere aí na tua Bíblia, no capítulo 7, versículo 3, quando houve uma festa em Jerusalém, a Bíblia diz que os seus irmãos, e está incluído o diabo, diz assim: então os irmãos de Jesus se dirigindo a ele disseram: deixe este lugar, vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. O verso 5 diz: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Tiago não cria, seus irmãos não criam nele, mas estavam vivendo, estavam habitando, convivendo com ele. Igreja, nós temos perdido muito tempo com coisas fúteis, perdemos tempo com coisas dissonemas, que nos faz perder o foco, que nos faz perder a atenção. Tem algo muito sério que ocorre no mundo espiritual, chama-se distração. Somos distraídos pelas coisas que de tal forma que perdemos a essência. A igreja precisa entender: nós temos o privilégio de sermos morada de Deus, habitação de Deus. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Mas eu sou imperfeito, eu sou cheio de falha, mas ainda assim, por causa da graça,
A Bíblia diz que nós somos morada, habitação do Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ensinando para os irmãos ali de Coríntios, ele expressa para eles, dizendo da seguinte maneira, verso 16: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo está dizendo: vocês não estão sabendo disso não, gente. Eu tenho que dar uma notícia para vocês: vocês são morada de Deus. O Espírito Santo ele habita. Olha, observa, ele não está dizendo o Espírito Santo visita. Visitar é diferente de habitar. Visitar é alguém que vem com data marcada, vai embora. Habitar é alguém que vai permanecer na casa. Visita não arruma casa, visita não reforma casa. Agora, quem habita, quem mora, ele quer uma casa boa, ele quer reformar, ele quer consertar. E o Espírito Santo ele vem para morar, e para morar ele tem que consertar, tem que estar tudo limpo. É isso que Paulo está dizendo: não sabeis que o Espírito Santo ele habita em vocês. No capítulo 6, Paulo normalmente ele volta a tratar esse mesmo assunto. Ele volta a falar sobre essa nossa condição, versículo 19. Capítulo 6, verso 19, diz: não sabeis que o vosso corpo, essa parte nossa carnal, o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vós mesmos. Olha o que ele diz: porque foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não, essa coisa que Deus só quer o coração, não, Deus quer a plenitude, Deus quer a totalidade do nosso ser, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo, quando fala para a igreja de Tessalônica, ele fala que Deus ele quer você por completo, por inteiro. Deus não tem um pedaço, Deus não quer uma parte da sua vida, ele quer você integralmente entregue a ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E ali Paulo ele diz: olha, o mesmo Deus de paz nos santifique. Diz: o mesmo Deus de paz nos separe em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer você por inteiro. E a glória toda, irmãos, é que esse corpo mortal, esse corpo falho, às vezes tomado por doença, por enfermidade, pelo cansaço, pela fadiga, aqui tem a habitação do Espírito Santo. É glorioso pensarmos nisso. É como Paulo ele explica: é um tesouro em um pote de barro. O pote ele é sem valor, mas o conteúdo que está dentro é glorioso. E nós somos vasos de barro, e Deus, na sua graça, colocou em nós a presença do seu Espírito. Qual é o gravíssimo problema, irmãos? É que assim como os irmãos de Jesus não creram, não valorizaram, assim muitos crentes não valorizam a presença do Espírito Santo neles, nem percebem que o Espírito Santo está ali. E quantas das vezes que Deus incomoda uma postura, um pensamento, um olhar, uma maneira de postular-se, aí vem aquela palavrinha lá dentro assim: não faça isso, não haja assim, não tome esse caminho, não faça essas coisas. Mas ignoramos, fingimos que não é conosco, isso é coisa da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo dizendo: não contamine minha casa, não suje a minha morada, se mantenha limpo, se mantenha santo, se mantenha separado. Sim, irmãos, Deus nos chamou para a santificação, Deus nos chamou para viver uma vida pura diante dele. Esse é o princípio que Deus tem para toda a sua igreja: santidade, pureza. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, Paulo ele diz assim:
saiba possuir o seu vaso, quer dizer, o seu corpo, em santificação e honra. Por quê? É morada de Deus. É morada, é habitação. Aqui nós temos esses irmãos portugueses, mas eu vou falar de mim como brasileiro. Todas as vezes que se pensa que vai receber uma visita, claro, nós já queremos manter a nossa casa limpa, organizada. Eu, graças a Deus, a minha esposa, ela é muito caprichosa. Mas, se nós estamos para receber uma visita, nós queremos ainda fazer o melhor ainda. Queremos ter a casa apresentável, cuidamos para que todas as coisas estejam organizadas, para que aquele que vai chegar na nossa casa possa ter uma boa impressão na nossa casa. Queremos a nossa casa cheirosa, a nossa casa limpa. E irmãos, é isso que Deus quer que faça. Você faça com o seu corpo limpo, purifique. Ele quer morar, ele não só quer te visitar. E como você vai apresentar uma casa toda suja, toda imunda, fétida? Não, é hora de limpar, fazer uma faxina lá dentro, para que ele entra e ele diga: essa é a casa. Essa é a casa que eu tenho prazer de estar, de habitar, de morar, de ficar. Amém. Tiago conviveu com seu irmão, mas não reconheceu. A Bíblia diz aqui em João 7,5 que os seus irmãos não criam nele, não creram nele. Passado todo esse período, Jesus vai morrer aos 33 anos de idade. E eu chamo isso de desperdício. Eu vou perguntar para você: quanto tempo faz que você conhece o Evangelho? Responda para você. O que você está fazendo com esse tempo? Para de desperdiçar o seu tempo. Abrace a fé, abrace o Evangelho, abrace aquilo que Deus já te revelou. Tem coisas muito maiores que estão por vir, irmãos. Tem coisas muito maiores para desfrutarmos em Deus. Mas o inimigo, ele cria distração. O inimigo, ele tenta nos tirar o foco, fazendo nos roubar. E por essa razão, vivemos uma vida rasa, pequena, medíocre. Sendo que Deus tem tantas coisas maravilhosas por nós. Nos conformamos às vezes com o rótulo e não nos preocupamos com o produto que está lá dentro. Ficamos tão encantados. Imagina uma criança morrendo de fome. Aí você dá a ela uma caixa de biscoito, de bolachas, mas ela acha tão linda a caixa que fica ali olhando para os desenhos com as cores, o colorido. Que lindo, que belo. Está morrendo de fome. Assim é muito crente. Acha tão lindo o Evangelho, mas não se alimenta, mas não come, não se nutre, porque fica só encantado com a beleza do Evangelho. Não, o Evangelho é para viver, o Evangelho é para se alimentar, o Evangelho é para transformar, o Evangelho tem que nos impactar, amados, tem que gerar em nós uma transformação, uma mudança. E Tiago, ele teve um momento que ele teve um encontro com Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 7, diz a Bíblia que após a ressurreição, diz assim: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Escuta uma coisa: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Podemos errar, falhar, não é para errar, não é para falhar, mas se errar, se falhar, se tropeçar, tem uma graça que nos acolhe, tem uma graça que nos pega, tem uma graça que nos levanta, tem oportunidade de Deus. E eu fico, queridos, maravilhado de olhar para esse texto, porque, desculpa o meu exemplo, mas os 48 minutos do segundo tempo, já na prorrogação, Jesus ressuscitou, o ministério acabou, ele vai ser assunto aos céus, e ele aparece para Tiago, e Tiago crê agora no Senhor Jesus. Bom seria se ele tivesse crido desde o início, bom seria se ele estivesse lá, quando Jesus começou o seu ministério, lado a lado, cooperando, ajudando, sendo um dos apóstolos. Mas uma coisa eu aprendo aqui, irmãos: não dá para mudar passado. Tem coisas que você fez que você pode
vai se martirizar, perder sono, mas você não tem como alterar essas coisas. O que você tem que fazer é focar no seu presente, olhar para frente e mudar o agora, mudar o amanhã, porque o ontem não tem como mudar. Por mais que Tiago pudesse chorar e dizer: Jesus, eu poderia ter sido aquele que te ajudou no ministério, Jesus, eu poderia estar ali te servindo. Não adiantava mais, já passou. Ei, amados, talvez você tenha desgosto de pensar: quanto tempo eu desperdicei, tanto tempo que eu perdi. Vira a tua página, senão você não consegue avançar no reino de Deus. Tiago teve que esquecer que um dia ele criticou o seu mestre, ele deixou de segui-lo, nem de crer. Mas o que importa é que ele teve a revelação de Jesus. E quando ele recebeu a revelação, ele abraçou tudo isso. E aí ele foi dar lugar para Deus. O que importa é que ele decidiu servir ao Senhor. O que importa é que ele, a partir de então, ele tomou a postura de vivenciar. Escuta, ele foi visto por Tiago. Tiago agora tomou uma nova postura. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, após a ascensão de Jesus, no capítulo 1, no versículo 14, diz a Bíblia assim: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Tiago, Atos 1 e 14. Então, a Bíblia está dizendo que os irmãos de Jesus estavam lá agora, unânimes, perseverando em oração depois que Jesus foi expulsado. Eles estavam lá quando o Espírito Santo foi derramado. Ei, irmãos, o grande segredo é esse. Não importa o que passou, não importa o que ficou, vamos decidir: eu quero buscar a Deus, eu quero servir a Deus, e eu vou me dedicar, eu vou me entregar, eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor. E essa é a marca de Tiago, o homem que a princípio não creu, mas quando creu, ele foi fazer valer a pena, para vivenciar um tempo novo, para experimentar algo novo de Deus. Esse homem posteriormente, que a princípio não creu, a princípio não conseguiu entender o propósito, diz a Bíblia, no capítulo 12 de Atos, no versículo 17, quando Pedro é solto da prisão, Pedro, ele dá o seguinte parecer. Atos capítulo 12, versículo 17. Ele, porém, acenando-lhe com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse-lhes: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo dali, partiu para outro lugar. Por quê? Porque Tiago agora, ele era o líder da igreja, irmãos. Capítulo 15 de Atos, versículo 13, diz a Bíblia da seguinte forma: e depois que eles terminaram, havendo eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Deus agora estava colocando esse homem em uma nova posição. No capítulo 21, versículo 18 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele diz assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Tem uma mudança de vida. Tiago, o descrente, Tiago, aquele que não acompanhou, que não seguiu, agora, tocado pelo poder da ressurreição, marcado pela sua experiência com o Senhor, esse homem vem se tornar um líder. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que após a sua conversão, no versículo 19, ele diz: eu não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão
do Senhor. Atos, Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Não vi outro dos apóstolos, Paulo está dizendo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ele é o líder da igreja de Jerusalém. Escuta, não é Pedro. Apóstolo, peraí, como assim? Escuta, irmãos, Jesus é a cabeça, ele é o dono da igreja, é ele que escolhe, é ele que separa. Nós somos instrumentos de Deus, a última palavra pertence a ele. E tem uma outra coisa, irmãos, nós precisamos compreender: a glória sempre vai ser de Cristo. Se eu estou aqui como pastor, eu não sou, escuta, eu não sou superior a nenhum de vocês. Sou irmão em Cristo, eu sou ovelha como vocês são. O ministério que Deus me deu pertence a Ele, e eu quero fazer com esmero, eu quero dar o meu melhor. Mas eu não sou superior, somos todos nós iguais ovelhas em Cristo Jesus, aguardando a volta do Senhor. Tiago, não é que ele se tornou superior, é que ele, a sua entrega foi tão tremenda que o Senhor colocou ele em uma posição de honra, o líder da igreja, aquele pela qual liderou a igreja de Jerusalém. No capítulo 2 de Gálatas, no versículo 9, olha o que diz a palavra: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram consideradas colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Tudo bem eu entender Cefas e João, quer dizer, Pedro e João, eu entendo. Sim, porque Pedro e João caminhou durante os 3 anos de ministério com Jesus. Mas Tiago, quando eu me rendo, eu me entrego, quem honra é Ele, quem faz é Ele que tem o comando da igreja, é Ele que coloca cada um de nós no lugar que Ele quer, é Ele que concede, irmãos, nós não passamos inveja e dizer, mas fulano se destacando mais, a posição nossa é a mesma de João Batista. Vieram falar, João, aquele que você apresentou lá no Jordão, ele está batizando mais, tem mais gente seguindo. Sabe o que João disse? Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça e que eu diminua. Esse tem que ser o sentimento do nosso coração. Deus honrou Tiago por causa da sua fé, por causa da sua entrega, por causa do seu desejo de servir ao Senhor. Agora sim, agora vamos voltar para o texto que nós lemos no princípio. Tiago 1:1. Então nós entendemos que ele se converteu, nós entendemos que ele passou a ficar ali, esperando a descida do Espírito Santo, recebeu o batismo do Espírito Santo, caminhou para a igreja, recebeu o dom, veio se tornar o líder da igreja de Jerusalém. E posterior, quando ele vai escrever a sua carta, como é que ele se apresenta? Tiago, o grandão, Tiago, o irmão do Senhor ressuscitado, que me colocou como líder. Não, irmãos, a humildade é o princípio que nos leva ao crescimento. Não há espaço no reino de Deus para soberba, para orgulho. O grande é o Senhor, o maior é Ele, nós não. Nós temos que ter essa postura de Tiago. Ele é o líder da igreja, ele é o irmão na carne do Senhor, mas ele escreve a carta dizendo: Tiago, servo de Deus. Essa é a maior posição que nós temos, irmão. Somos servos. O que é o servo? Servo, aquele que submete ao seu Senhor. Servo, aquele que está disponível. Servo que está pronto para poder fazer a vontade do seu Senhor. E hoje a nossa conotação de servo ainda é pequena, porque servo no sentido bíblico está falando escravo. Tiago está dizendo: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não, ele está dizendo assim: olha, eu sou o irmão, eu sou o mano de Jesus, eu sou o brother de Jesus. Não, ele está dizendo: eu sou o servo, eu sou escravo dele. Eu entendi, eu compreendi que eu nada era, que eu nada sou, e a partir de agora a minha vida é a serviço dele. O Evangelho tem que produzir mudança em nós, mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de mente. Eu não posso mais desejar o mal ao meu irmão. Escuta, igreja, nós precisamos. Não,
principado, ou potestade, poderes do mundo tenebroso. O nosso inimigo é aquele espiritual que luta para a nossa destruição e pela perda da nossa salvação. Precisamos focar, irmãos, em quem verdadeiramente é o nosso inimigo, em quem verdadeiramente nós estamos lutando. O diabo, vou voltar ao ponto que eu vos disse, ele tenta criar as estações. Houve uma época do Brasil que foi proibido a colocação de outdoor nas autoestradas. Sabe por quê? Verificou-se que em locais estratégicos onde havia outdoors perto das curvas, o maior índice de acidente acontecia. Por quê? Porque o motorista ele está dirigindo e tem um outdoor que chama de atenção. Ele parava para ler aquilo, não prestava atenção mais na estrada, desfocava na estrada, carro despistado, batia, acontecia acidente. Eu quero dizer para a igreja que na nossa caminhada na estrada do céu, nós temos o inimigo que está na beira da estrada colocando um monte de outdoor para chamar a sua atenção. Porque o diabo quer que você perca a direção. Ele quer que você perca a direção da sua vida. Ele quer que o seu carro despiste. Ele quer que o seu carro saia da rota, saia do caminho. E você precisa estar ali olhando para frente. É por isso que o escritor aos Hebreus ele diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu não posso desviar do olhar de Jesus. Os meus olhos têm que estar fixamente em Cristo. Glória a Deus. Por favor, vai na tua Bíblia. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Está com a Bíblia aberta? Confere aí. Não é apenas uma retórica pastoral. Está escrito, está aí na palavra. Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Consegue entender? Olhando para Jesus, eu não posso desviar meu olhar. Eu não posso focar meus olhos nas coisas que vão me distrair, que vão me fazer perder o alvo, perder o foco. Eu tenho que olhar para Jesus. Por quê? Ele é o autor e ele é o consumador da minha fé. O que significa isso, pastor? A minha fé é originada nele. Mas como assim? É nele. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Então a minha fé, ele é autor da minha fé, porque ele vai produzir em minha fé através da palavra dele. Vai nascer em minha crença nele, mediante a sua palavra. Consumador da fé significa que lá na frente ele vai galardoar tudo aquilo que eu fiz pela fé. Tudo aquilo que eu desenvolvi com ele é o autor e ele é o consumador. A minha fé começa com ele e termina com ele. Não tem espaço para outras coisas. Não tem espaço para distração. Eu não preciso acrescentar mais nada. Nada mais deve ser acrescentado à tua fé. É somente ele. Por isso nós temos que olhar firmemente para ele. Ele suportou a cruz. Como assim você disse que você não aguenta? Essa era a chama de muitos crentes. Pastor, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Pastor, eu estou parando. A Bíblia está dizendo que ele suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero convidar você como igreja a olhar para esse texto e dizer: eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou ficar para trás. Jesus suportou a cruz por mim, para que eu pudesse suportar. João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas teve um ano, eu venci o mundo. O mundo já não é um elemento vencido. Jesus venceu por mim e por você. É só nós nos alinharmos a Ele e já somos vencedores. Paulo ele diz: nós somos mais que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Jesus suportou a cruz. Ele desprezou a afronta. Amados, por favor, não me leve a mal, mas
coisinha chique pela qual nos atrapalha na nossa caminhada de fé. Temos que sacudir a poeira. Temos que jogar fora essas coisas que tentam nos impedir da nossa caminhada com Deus. Eu tenho que sacudir isso e dizer: não, eu sei o que eu quero, eu sei em quem eu tenho crido. Nada vai me parar, nada vai me paralisar. O salmista, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal, porque eu sei que Deus me sustenta. Eu sei que o Senhor está comigo, a tua vara, o cajado ele me consola. O outro salmista, ele diz da seguinte maneira: Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos você vai olhar, vai contemplar a recompensa dos ímpios. Mas eu preciso caminhar, está caindo, o mundo está desabando, mas eu continuo caminhando, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus. Ele é o autor, consumador da fé. Ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, para depois assentar-se à destra do trono de Deus. Se eu perguntar, eu creio que todos os irmãos vão dizer que quer ir para o céu. Todos querem sentar no trono, mas o problema é que não queremos suportar a cruz. Não queremos desprezar a afronta. Não, somos prontos para se vingar, somos prontos para revidar. Jesus não revidou. Jesus não saiu se vingando daqueles. Pelo contrário, ele deixou reserva para nós. Por isso, igreja do Senhor, fiquemos firmes, sendo firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que todo trabalho não é em vão. Deus sabe quem somos, Deus conhece cada um de nós. Deus, ele não conhece apenas as nossas ações, Deus conhece as nossas motivações. Aquilo que eu faço, os homens veem. O porquê eu faço, só Deus vê. Aleluia. E Deus, ele olha para o humano, é lá dentro. Cada ato que você faz por Deus, cada vez que você pega seu telemóvel, envia uma mensagem para o irmão dizendo assim: a paz do Senhor, Deus ama a tua vida, estou orando por você, Deus está vendo. Ah, mas ninguém vai ter palma para mim. Não precisa. Mas ninguém disse nada. Não precisa. Deus está vendo o que você está fazendo. Quando você dobra o teu joelho e intercede pelo irmão, pela irmã, quando você está me clamando a Deus, dizendo: Deus, visita a irmã que está no trabalho, visita o irmão que está passando por essa aflição. Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está contemplando a sua atitude em cooperar com o reino. E quando você chegar lá em cima, você receberá a tua palavra. Nós caminhamos por fé e não por vista. Eu não preciso ver os resultados aqui agora. Eu tenho que crer que Deus, ele não falha. Você acha que Deus mente? Deus não mente. E se ele prometeu que vai galardoar a todos aqueles que o buscam, então eu tenho que crer que tem um galardão para mim, para você, tem um galardão para todos nós. O último texto, Judas, verso 1. Deus faz obra completa. Deus faz coisas tremendas, magníficas e poderosas. Olha o que diz a palavra. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Quem é esse? É o outro irmão de Jesus. Também se converteu. Também agora está escrevendo, está cuidando da igreja. A graça é para todos. Só precisamos abraçar nossas oportunidades. Em nome de Jesus, essa noite, nós vamos encerrar um pouco agora. Não jogue fora as oportunidades que Deus está te dando. Não jogue fora as oportunidades que Deus vai chegar até nós. Temos que abraçar e dizer: Deus, se o Senhor está me dando oportunidade, agora eu vou fazer, agora eu vou me dedicar, agora eu vou orar mais, agora eu vou estudar mais a palavra, eu vou proclamar o teu nome. Independente do que acontecer, eu vou fazer a minha parte. O resto é com o céu, o resto é com Ele. Impossível é coisa de Deus. Deus não pede para você fazer o impossível, porque é impossível a parte dele. Tudo quanto vier nas mãos para fazer, faz-os conforme a tua força. Mas eu sabe por aí que está fazendo mole.
de Judas, o outro irmão convertido. E agora o que ele vai dizer? A mesma coisa que Tiago. Eu não sou humano de Jesus, eu sou servo de Jesus Cristo. Sou um irmão de Tiago. Aquele que teve a revelação de Cristo é o líder da igreja agora. E todos nós somos servos de Jesus Cristo. Eu quero orar para a igreja. Eu queria que você agora faça o seu tempo, você e Deus. Você e o Senhor. Talvez existam momentos, irmãos, que nós precisamos dar umas intimidades. De dizer para Deus, somente Ele, mesmo que seja aquela oração silenciosa do coração. E você dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pelo meu egoísmo. Senhor, pelas minhas exigências. Às vezes exigimos tanta coisa de Deus e Deus está dizendo: já te dei tanto, filho. Já te dei tanto, filha. Eu estou trabalhando, fazendo tanto por ti. Você que não percebe, você que não olha. Você está com o olhar errado, o seu foco está errado. Espírito Santo, faz aquela missão dos corações. Venha, Senhor, nessa tarde, sondar o coração de cada um dos irmãos. Espírito Santo, venha ministrar mudança, transformação absoluta, plena, total. Muda, Deus, muda hoje. Traz quebrantamento, traz arrependimento, traz mudança de vida, Senhor. Não basta, chega. Que hoje seja, Senhor, um virar de página. Que hoje seja um novo tempo, Deus. Tempo de mudança, tempo de transformação, tempo de dar-se e que se entregasse plenamente diante da tua presença. Ministra agora, Deus, no coração do meu povo. Ministra agora, Senhor, no coração da tua igreja. Eu oro pelos irmãos que não puderam chegar até aqui. Visita cada lar, cada família. Eu quero profetizar um crescimento sobre a igreja de Menos Fala. Ó Deus, tudo aquilo que eu obstrui, tudo aquilo que atrapalha, eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Toda barra, todo levante das trevas, toda ação maligna que tem me impedido de teu propósito, caia por terra, caia por terra, caia por terra. Assim nós oramos a ti. Pedimos a tua graça, Senhor, pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus. Agora você vai fazer assim. Olha para o teu irmão. Eu queria que você saísse do teu lugar. Mas você vai estar com quem? O Lucas vai estar com o irmão Joaquim. Débora, sei lá com quem? Ana. Vamos. Olha com alguém. Você recebeu a palavra. Agora é hora de você ser uma bênção. Pastor, mas é eu que estou precisando. É duplo. São duplos. Isso, deixa só isso. E você vai olhar para o teu irmão, crendo. Pastor, mas é eu que preciso. A Bíblia fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Então você vai orar agora. Em nome de Jesus, Deus. Essas mãos que são postas. É porque tua igreja é uma família. É porque nos amamos, nos amamos, nos amamos. E nós estamos aqui como igreja a clamar e a pedir: vem, Espírito Santo, e enche essa igreja da tua glória. Enche essa igreja do teu poder. Traga um tempo novo, traga um tempo de renovo. Eu profetizo a tua bênção nesse lugar. No nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo que nós somos batizados. Renova o coração, renova a alma, renova o entendimento. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Toca agora, meu povo. Toca agora na tua igreja, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa reunião, pela nossa unidade, por essa porta da edificação da tua igreja. Te louvamos, te bendizemos, Deus, pela tua graça. Somente a tua graça. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande e eterno Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a
sempre. Todos chegam comigo, amém. Amém.